Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nobres e valorosos guerreiros e guerreiras, aqui com o Nilão, no nosso simulado aqui de maio de 2025, onde nós temos aí algumas questões falando de RID. RID que é uma missão complicada, complexa no sentido de amplitude de conteúdo. RID nós trabalhamos parte física, natureza. RID nós trabalhamos economia, lado social e a Lei 94 de 1998 que instituiu. E dentro da lei os decretos, onde, por exemplo, nós iremos abordar o conselho, do qual nós chamamos de COARID, né? Então vamos lá, queridos, olha só, sem pestanejar, para cima, questão de número 46. O Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal em torno, COARID, é o Conselho Administrativo da RID, criado pela Lei Complementar 94 de 19 de fevereiro de 1998 e regulamentado, importante, hein, pelo decreto número 7.469 de 4 de maio de 2011, também alterado por um outro decreto número 9.913 de 11 de julho de 2019. Só lembrando que em 2024, com o novo governo, nós tivemos mais alterações no Conselho. Falaremos nos exercícios, beleza? Para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RID. Aí agora vamos analisar, né? Vamos analisar aqui as alternativas e marcarmos quais as que estão corretas. Show de bola, galera? Beleza? Então vamos lá. Olha aqui. O item 1. 2 representantes dos municípios do estado de Goiás e 2 dos municípios de Minas Gerais que integram a RID serão indicados em comum acordo pelos prefeitos dos municípios que integram a RID. Galera, certinho, tá? Beleza. 2. São algumas das competências do COARID coordenar as ações dos entes federados. Né? Entes federados, no caso, Goiás, Minas e DF, né? Que compõem a RID visando ao desenvolvimento e à redução das suas desigualdades regionais. Ok. Coordenar a execução de programas e projetos de interesse da RID e aprovar seu regimento. Galera, fantástico, né? O que tem aqui só 2 e 3 está fora, né? E A, B e D está dentro aí da nossa alçada. Vamos lá. O regimento interno. Opa, dá para eliminar essa daqui também. A B, claro, a B está fora. O regimento interno do Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal em torno, o COARID, define apenas a sua composição. Não, mas define muita coisa. Nilão, me ajuda aí então. Então, automaticamente, o 3 errado, eu fiquei com letra A. E olha só para cima, hein? Compete ao COARID coordenar as ações dos entes federados que compõem a RID, visando o desenvolvimento e a redução das suas desigualdades. Olha lá, o nosso item número 2, né? Olha aqui. Que maravilha! Aprovar e supervisionar planos, programas e projetos para o desenvolvimento integrado da RID, programar a integração e a unificação dos serviços públicos que sejam comuns à RID, indicar providências para compatibilizar ações desenvolvidas na RID com as demais ações e instituições de desenvolvimento regional. Harmonizar, esse daqui já caiu mais, viu? Os programas e projetos de interesse da RID com os planos regionais de desenvolvimento. Certinho? Coordenar a execução de programas e projetos de interesse da RID, caiu também na nossa questão, né? E aprovar seu próprio regimento. Esse é um dos que mais cai. Bacana? Se baseando nos 2 primeiros decretos.
o número 7.469 de maio de 2011 e o 9.913 de julho de 2019. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então vamos aqui para a nossa questão de número 47. A urbanização brasileira é um processo dinâmico e diverso e complexo, marcado pela aceleração das migrações do campo para a cidade e do crescimento em larga escala dos aglomerados urbanos. Nossa, muita informação. E não vai nos orientar ainda para a resposta, né? Nessa perspectiva, a gestão metropolitana preconizada pela Constituição de 1988 e pela Lei Complementar 94 de 1998 institui a RID. Isso tudo para falar da RID em si. Traz perspectivas importantes para a gestão da capital federal e para os municípios que integram esse aglomerado. A respeito da RID, assinale a alternativa correta. Nessa questão aqui em específico, até na anterior também, apesar que a outra dava uma ênfase muito boa para o conselho, bastava ir direto no enunciado final. Ufa! Vamos lá, né? Então bora lá! Os consórcios que subsidiam as políticas públicas dos entes federados que constituem a RID, DF, Minas e Goiás, né, permitem a adoção de políticas de interesse comum, ok, o apenas tem que dar olhada com carinho, apenas nos setores de habitação, saúde, segurança, administração e das contas públicas. Tá, e da educação? E a parte de saneamento básico, lembrando que nós temos aí, né, uma adesão de RAs do DF com municípios que fazem parte da RID na questão hídrica, né, com água, por exemplo. Então, assim, só apenas nesses aqui? Não, galera, ficou muito, né, extremista, vamos dizer assim. Esse apenas deixou ela errado. Letra B. A transformação de Brasília em metrópole ocorre desde a sua criação de 1960. Não. Né? Século 21 para cá, 2008. Na criação, Brasília, que veio com o intuito de interiorizar, né, de ficar mais acessível a várias partes do país e ajudou, né, a trazer um certo progresso, principalmente aqui para a região centro-oeste, ela não começou como uma metrópole. Só lembrando que no Brasil nós temos ao todo 15 metrópoles. Das 15 metrópoles, 3 nacionais, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo São Paulo a única grande metrópole nacional e outras 12 metrópoles regionais. Nilão, não são 26 estados e o DF, e no DF tem a capital Brasília? Então, 27 capitais no Brasil, 27 metrópoles. São Luís, por exemplo, é uma capital que não é uma metrópole. Mas o resto é capital. Campinas em São Paulo, o único estado a ter 2 cidades metrópoles, não é uma capital. A capital de São Paulo é a Grande São Paulo. E Campinas foi considerada pelo IBGE como uma metrópole. Bacana? Assunto bom para a gente dar uma boa revisada. Então, errado também. Letra C, Brasília é considerada uma região metropolitana. Região metropolitana, ela é exclusiva dos estados. Bacana? No DF, nós temos como um ente federativo anômalo, tendo características de estado e de município. Na região metropolitana, nós temos dentro de um ente federativo, São Paulo, uma cidade central que exerce influência nas outras ao redor. Brasília está centralizada no DF. E ela não faz parte de uma região metropolitana onde as outras regiões administrativas dependem de forma legal, amparada por lei. Tá? Então não tem região metropolitana em Brasília. O que nós temos? A AMB, a Área Metropolitana de Brasília, que inclui o DF e os
municípios goianos, do qual na parte teórica a gente já abordou bastante sobre isso. Beleza? Nós temos a AMB. Então nós não temos, né, a efetivação de Brasília como uma região metropolitana amparada pela Constituição de 88. Né? É uma lei, na verdade. Pois atende aos critérios instituídos pela Constituição Federal de 88 para a criação desse tipo de recorte. Mais de 1 milhão de habitantes, tá, ok. E aí nós já falamos de DF no caso, né? No município sede ter sido instituída como metrópole pela União em 1988. Só lembrando que pela Constituição da República Federativa do Brasil, o Distrito Federal é proibido de ser dividido em municípios. Então nos restou a letra D. A RID permite o estabelecimento de convênios para políticas públicas de interesse comum que envolva a União, Estado de Goiás, municípios, Minas Gerais e DF, né? Municípios de Goiás, Minas, União e DF, né? E os demais municípios integrantes, certinho. Olha aqui, galera. É autorizado ao Poder Executivo, sempre estou dando essa dica, né? Se cair legislativo ou judiciário, está errado, né? Criar o conselho, né, para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RID. Beleza. Olha aqui, o que nos interessa. As atribuições à composição do conselho de que trata esse artigo serão definidas em regulamento dele, participando os representantes dos estados, municípios abrangidos pela RID. Né? No artigo 3º, consideram-se de interesse comum serviços públicos do DF e dos municípios que integram os relacionados à infraestrutura e geração de empregos. De novo, é autorizado ao Poder Executivo instituir o programa especial e olha lá onde fala a nossa palavra convênio, queridos. O Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno e do DF, ouvido os órgãos competentes, estabelecerá mediante convênio, eu já vi escrever em contrato, por exemplo, né, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos tanto os federais e aqueles de responsabilidade de entes federais, como aqueles de responsabilidade dos entes federados, referidos no artigo 1. O artigo 1 não está aqui, são os que compõem, né, a RID, especialmente em relação ao quê? Tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda. Tá? Já vi colocando também ao TCU, eu já vi colocando o Ministério de Planejamento e não. Linhas de crédito especiais para atividades prioritárias, isenções, incentivos fiscais em caráter temporário, interessante também, de fomento, ou seja, de incentivo a atividades produtivas em programas de geração de emprego e fixação de mão de obra. Show de bola? Então, parágrafo único do artigo 4º, abrindo aqui para vocês, olha lá, permite estabelecimento de políticas com quem faz parte da RID, no que se refere a políticas públicas de interesse comum. Beleza, galera? Show de bola? Pra cima! Então vamos lá, questão de número 48. O artigo 2º da Lei Complementar 94, nós já vimos agora há pouco, né? De 19 de fevereiro de 1998, diz respeito à criação do Conselho Administrativo com a finalidade de coordenar atividades a serem desenvolvidas na RID. O parágrafo único, pô, parece que só cai isso, né? Porque cai muito, né? A que se refere esse artigo, lembra lá, galera? Determina que, o que vai determinar, né? Deve determinar que as atribuições e a composição do conselho serão definidas em regulamento. Sim, essa daqui com certeza. Vamos ver a letra B. Fazem parte da RID, aí não é o artigo 2º, é o primeiro, né? Mas vamos lá. Os municípios integrantes de uma área em que o planejamento e a geração de políticas públicas são os mesmos. Uai! A RID não tem aquele grande sentido de dar uma unificada ou uniformizada em serviços, principalmente nos locais mais carentes,
né? No entorno que depende muito do DF, principalmente de Brasília. Então, como assim a geração de políticas públicas tem que ser as mesmas, né? Assim como o planejamento? Então, errado. Letra C, para coordenar a RID, o Conselho Administrativo será formado por representantes de ONGs, organizações não governamentais. Lei 94 não fala sobre isso em nenhum decreto. Da sociedade civil organizada e da indústria e do comércio. Fora. Os princípios que nortearão as atividades desenvolvidas na RID partirão dos mesmos adotados pelo Estatuto das Cidades. Não! E olha lá, meus queridos, vamos ampliar aqui. Artigo 2º, de novo, é autorizado ao Poder Executivo a criar o Conselho, né, o COARID, e no parágrafo único, as atribuições e composição do Conselho de que trata esse artigo serão definidas de novo em regulamento de dele participando representantes dos estados e dos municípios abrangidos pela RID. Show de bola, galera? Tranquilo? Então vamos que vamos para cima. Próxima questão, 49. Consideram-se de interesse da RID os serviços públicos comuns, né, ao Distrito Federal, estados do Goiás, Minas Gerais e os municípios que integram, relacionados com as seguintes áreas: serviços públicos comuns. Beleza? Então vamos lá. Infraestrutura, geração de emprego tem sentido, capacitação profissional. Não. Não é de serviço público comum. Até porque nós vamos capacitar profissionais dos 3 entes federativos, claro, até porque a União, que se refere ao governo federal, não vai ter uma cidade própria, não vai ter um município nela, mesmo o DF não tendo. Mas, então vamos lá, a nível de pessoas que trabalham na iniciativa privada, eu tentando aqui dar uma filosofada, nós abriremos cursos para que a capacitação profissional seja a mesma em cada ente, lembrando que a RID é feita de muitas peculiaridades, de diferenças, muita viagem, não, saneamento básico, em especial abastecimento de luz, coleta e tratamento de esgoto, serviço de limpeza pública. Ficou simplista e tem um erro, né, galera? Bora lá, serviço público comum, uso e parcelamento, ocupação do solo, transporte e sistemas viários, sim. Proteção ao meio ambiente, controle da poluição, ok. 2, ok. Onde tem um, fora. Ficamos aqui entre B e D, né? Então, bora lá. Aproveitamento dos recursos hídricos e minerais, saúde, assistências sociais, educação e cultura, ok. Letra B, certinho, galera, tá? Quase que são todos, mas nesse caso aqui, não. 50 é bacana, que ela vai tratar uma questão da composição e a gente vai poder dar uma ampliada gigantesca, né? Vamos lá. A especulação imobiliária e a dependência econômica dos outros municípios com o DF fazem surgir a RID, que foi criada de acordo com a Lei Complementar 94 de 98, permitindo que os governos do DF, Goiás e Minas façam as ações conjuntas em determinadas áreas, como saneamento básico, esgoto de águas lindas, por exemplo, a CAESB mais a Saneago. Sim, né? Como nós comentamos lá na primeira questão, que tinha vinculado, né, como dos objetivos somente para tais áreas e não comentava, inclusive, essa parte. Transporte e segurança pública. É importante essa parceria devido ao uso comum das reservas hídricas. Galera, isso aqui não passou de blá, blá, blá. Nilão, por que você está falando isso ou fazendo isso? Na verdade, atualmente a RID possui. Não precisava nem ter lido. Agora, o enunciado de algumas questões, de uma certa forma, vai nos ajudar a
resolvermos outras, tá? Mas aqui é muito simples. E aí eu vou falar para vocês o porquê, né? Nós temos 29 municípios de Goiás, então fora. E de Minas Gerais tínhamos 2, entrou mais 2 e ficou 4, letra D, fora. Beleza? E agora, uma mega aula, uma forma de relembrar um básico bem interessante. Show de bola? Tranquilo? Então se liga pra cima. Olha lá, galera. Nós tivemos aqui a criação da RID, né? A autorização pela Lei 94 de 1998, voltando aqui para mim, onde a RID vai ser montada aos poucos, né? De imediato, nós vamos ter ali o decreto 7.469, que vai autorizar a instituição do conselho, aí vai ter a composição, a maneira com que ele é feito, enfim. E nós teremos ali a Lei Complementar 163, que vai trazer mais membros. Bacana? Na verdade, 12. Vão trazer aí mais 10 municípios goianos e 2 mineiros. Então, de 19 vai para 29 goianos e de 2 mineiros para 4 mineiros. Show de bola? Tranquilo? E teremos também como atualizações aí o decreto 9.913, esse de 2019, e nós vamos comentar, falarmos principalmente do mais atual, que é o 11.911 de 2024. Esse, então, necessariamente vai mudar vários aspectos voltados à parte administrativa. Beleza? Então vamos lá, queridos. Olho na tela. 2018 nós teremos a Lei Complementar 163, que vai trazer, Alto Paraíso, Alvorada, Barro Alto, Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São João da Aliança, Simolândia, Vila Propício de Goiás e 2 mineiros, Arinos e Cabeceira Grande, né, que vão se juntar a Buriti e Unai. Nós já tínhamos esses aqui e temos automaticamente 29 goianos e 4 mineiros. Beleza? Compondo 33 municípios mais 34 membros, porque são esses 33 mais o DF. Show de bola, beleza? Tranquilo? E Uruana foi um desmembramento de Unai. Só que, mesmo sendo amparado aí pelo parágrafo 2º, né, do artigo 1º, as casas legislativas, elas devem ver se está tudo ok. O Senado já aprovou, mas a Câmara Federal não. Voltando aqui, beleza? Então, galera, Lei Complementar 94 de 19 de fevereiro de 1998 vai criar, num primeiro momento, 19 goianos com 2 mineiros. Show de bola? Vem o decreto 7.469 de 2011, que vai instituir e vai criar o COARID, o Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do DF do Entorno, né, que foi autorizado pela Lei 94. Vai criar ali, vai trazer a competência, composição, as reuniões. E aí nós teremos o acréscimo dos 12 municípios, 10 do Goiás, aqui de vermelhinho, tá? E os 2 de Minas. Lembrando que Cabeceira Grande vai ser a única fronteira mineira com o DF, no que se refere a RID. Show de bola? Beleza? E Cabeceira Grande, de forma especial, vai fazer fronteira com o Paranoá. Massa! E o decreto 9.913 vai mudar o conselho,
A composição, novas regras, vai tirar artigos e o novo governo, com o decreto 11.911, em 6 de fevereiro de 2024, também vai mudar muita coisa. Galera, que sensacional, voltando aqui para mim, que fantástico relembrar toda essa cronologia e conseguirmos aí adquirir mais conhecimento. Trabalhei com vocês agora aí 5 questões técnicas legais. Lembrando que a nossa rede é muito ampla e nos traz aí uma gama de inúmeros assuntos a serem trabalhados. Show de bola, meus queridos! Voltando aqui, dividindo a tela, beijão do Nilão, seu ogro preferido. Muito obrigado, tamo junto, pra cima, galera. Valeu, muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.